abrir aí o livro na página 19, mas eu tô mandando já o link para vocês lá no grupo. Qualquer coisa vocês podem depois assistir, tá? Depois na próxima aula a gente vê todo mundo junto aqui, tá? A gente tá falando sobre teatro romântico, né? E a gente precisa saber, né, o que é o teatro romântico. Quando vocês passam essa ideia de romântico, a gente está falando de algo que aconteceu no período da Revolução Francesa. Mais uma história de luta social aqui pra gente hoje. Hoje a aula de História de Arte está assim, ó, bombando, uma ligada com a outra. Só que a escravidão, que a gente viu agora na aula de História, ela contextualiza algo que formou a nossa nação. E a Revolução Francesa, ela também foi uma luta em relação a isso. Só para dizer para vocês mais ou menos como foi. Imagina um período onde o sistema de governo é a monarquia, né? O rei, ele se chama Luís XIV, e ele tem vários descendentes, como você pode ver, ele é o 14, imagina o 15, o 16, imagina, né? Eles estão riquíssimos, né? Eles estão riquíssimos. Por que eles estão riquíssimos, tia? Por conta de que eles são reis absolutistas. Todo o poder está absolutamente nas mãos deles. Então, eles podem mandar e desmandar, fazer e desfazer o que eles quiserem. Ah, não, mano. Aí, o povo é obrigado a pagar impostos cada vez mais altos para manter o luxo da realeza, uma vez que a realeza ela tem de tudo e mais um pouco e gasta extravasando o seu dinheiro com coisas inúteis e fúteis. Para vocês terem noção, uma das rainhas francesas gastava milhões e milhões e milhões do dinheiro francês para promover simplesmente desfiles de moda de cabelos extravagantes, né? Enquanto que a população passava fome, né? E a base da alimentação francesa nessa época era o pão. Então, o que aconteceu? Para você ter o pão, você precisa plantar o trigo. Fazia. E nessa época, estava tendo uma seca muito grande na França e não era possível ter o cultivo do trigo. Então, além de estar tendo que pagar altíssimos impostos para a coroa francesa, eles também passavam fome. Isso fez com que a população tivesse uma revolta muito grande, por isso que é chamada de Revolução Francesa. Essa rainha não presta, essa rainha tinha um prédio, vamos dizer um prédio, né? Era um prédio que simbolizava o poder francês na época. Esse prédio se chamava Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma espécie de uma prisão política. Era na Bastilha que eram aprisionados, né, os prisioneiros políticos, e ali também era um depósito muito grande de pólvora, que era, na verdade, o abastecimento do armamento francês. A população foi a toda para essa Bastilha e eles quebraram a Bastilha com as próprias mãos, utilizando machados, utilizando enxadas. Eles destruíram a Bastilha. Deixa uma perguntinha. Esse machado era feito de quê? De ferro ou de titânio? Era de ferro, né? Mas você vê a quantidade de pessoas que foi para destruir, né, aquele lugar, porque a Bastilha simbolizava o poder, né, o autoritarismo francês. Então, quando o povo colocou aquela Bastilha ao chão, aquele lugar, eles estavam dizendo, nada pode ser mais forte do que o povo. Então, a gente está vindo desse contexto aqui. Essa imagem que vocês vão ver aqui agora, ela fala disso. Ó. Pode falar. É sério isso, Patrícia, o nome do conteúdo? É o teatro romântico. É sério isso? É sério. Com minha cara, né, meu? Mas assim, eu quero que vocês entendam que a palavra romântico, ele não tá ligado a Laura lá, a Laurinha lá do Carrossel, né? Ai, como eu sou romântica. Não, não é isso, tá? O teatro romântico, ele tá ligado ao anseio de liberdade que as pessoas tinham naquela época. Naquela época era liberdade, fraternidade e igualdade na mente de todos os franceses. Ô, galerinha, só duas. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, é de uma mulher carregando a bandeira francesa, né? E as pessoas lutando pela liberdade, fraternidade e igualdade. Nessa época aqui na França antiga, Tira a pistola da mão dessa criança aí. pra você ver como é que era na época. Até as crianças foram pra luta, né? Por quê?
Eles invadiram o palácio dos seus reis para querer matá-los nesse dia, sabe? Morreu muita gente. Sabe o que é a palavra E a carnificina? revolução Sabe o que significa a palavra carnificina? mata, mata, Vocês vão ver mata. isso no ano que vem, bem contextualizadinho. Vai, Tipo, o sangue desses... diga, pode dizer. O quê? O sangue desses. Introvertidos. Ó, no ano que vem, quando vocês pegarem o livro de história e torcer ele, vai sair sangue do livro de história. Vocês vão ver, o ano que vem tá desse Oi, jeito. segui. Vai sair sangue meu. É, não, o ano que vem sai sangue do livro de história. Tanta guerra que a gente vai ver. Pelo amor de Deus, E é isso. Aqui, ó, nesse período aqui, uma ideologia, vamos colocar assim, tá? Uma ideologia de novos pensamentos começa a reverberar no ambiente. Que pensamentos são esses? São os pensamentos que a gente vai chamar de iluministas, tá? O iluminismo, ele é uma filosofia que indicava esses desejos de liberdade, fraternidade e igualdade da população com a realeza. Porque aqui tinha uma disparidade muito grande. Quem era rico era cada vez mais rico, quem era pobre era cada vez mais pobre, né? Então aqui você vê uma revolta, né? Aqui é um quadro de Eugène Delacroix. Ele está dizendo, o nome do quadro é A Liberdade Guiando o Povo. O nome do autor desse quadro é Eugênio, né? Eugênio, mas é Eugênio no português. Eugênio Delacroix. Ô, louca. Ah, Eugênio, seu parente. Meu avô. O nome dele é Eudine, mas em português é Eugênio, né? E aqui a gente tem um quadro de Francisco Goya, Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808. Né? Aqui falando sobre a Revolução Francesa, aliás, perdão, a Revolução Espanhola. Então, esse período aqui, que a gente chama de período romântico, ele não está falando sobre amor, 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 I love you, não é isso. Está falando de um período na história onde é considerado nas pinturas, nas telas, nas esculturas, um período marcado pela luta pela igualdade, fraternidade e igualdade, né? Então aqui a gente vai começar a contextualizar isso a partir desse ponto de vista. A França começa nesse momento a ter dentro das suas obras artísticas essa visão, tá? Algo que fosse um intercalador de ideais, né? A luta pela liberdade nesse momento aqui, ela é muito visível. A gente está falando de 1783. É um período onde a gente está vendo que homens e mulheres desejam ser ali algo para a sociedade, mas eles não querem ser pisados pela sociedade, né? Então, em vez de deuses e heróis, né, que a gente via muito na mitologia grega, agora a gente tem homens, mulheres, né, a burguesia e o povo lutando pelos seus ideais. Então, a partir desse período da queda da Bastilha, 1783, a gente vai ter aqui uma nova roupagem na questão teatral e também na questão cultural, vamos colocar de uma maneira geral. Então, aqui tem uma pergunta pra gente. Você já se perguntou o que é teatro? A gente viu na aula passada, né? O teatro ele vai envolver vários elementos, né? Que nem a gente viu um trechinho da peça do Avarento, né, na semana passada. Tem o ator, tem o espectador, tem o cenário, tem o figurino, tem a maquiagem, né? Mas o mais importante é a performance. O Jefferson é um cara de performance quando ele tá atuando. Vocês já repararam como é que o Jefferson atua? Não é não, Jefferson? Como assim? Se o Jefferson for fazer um presidente, ele coloca a personalidade dele no personagem. Se ele for fazer um pai, né, de uma família lá, né, do engenho, né, da casa de engenho, ele vai colocar a personalidade dele nesse personagem. O Jefferson não consegue soltar a personalidade dele, né? Mas é isso, né? O espectador vai assistir aquela apresentação e ele vai assumir aquilo como algo real. Então, no teatro, né, nas artes visuais... Oi, diga. Teatro é tipo uma apresentação de uma história real fictícia. Uhum. Ou não, né? Pode ser que a história não seja fictícia, pode ser que a história seja real. Tati, Oi? eu achei no TikTok o áudio da fumaça, o áudio da risada de carro. De quem?
da risada de Risada Carlos. de Carlos. Não, me manda. Pronto. Áudio Aí, do quê? mano. Mano, eu Menina, achei. Aí, Mostra a velho. risada dele. Aí, Deville, me velho. manda. Deixa eu ver pra mim. Depois manda pra mim. É pra Eugênio. É. Me manda aí, Deville. Então, ó, eu Peraí, quero vai, aplicar, deixa eu eu quero falar aplicar para vocês aqui um pouquinho sobre o que vocês vão fazer para me entregar na próxima aula, depois dos seminários. Não é para sexta-feira que vem, não, tá? Sexta-feira que vem a gente já tá com os seminários. A gente vai para a Depois do próxima. seminário? É, depois dos seminários, tá? A minha próxima Meu aula. amigo. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei que dia que vai ser minha próxima aula. Depois. 30? Não, Outubro. não. Outubro. Lá em outubro. Outubro já, outubro. Vai ser dia 9. Dia 9 de outubro ainda, viu? A próxima. Céu, A nossa. Parece Gabriel. um filme da Pai Disney, tá ligado? Cristo O amado. vilão tá planejando pra matar o bonzinho. Isso, é isso. Você descreveu perfeitamente, isso mesmo. Então, ó, essa atividade aqui é para dia 9 de outubro ainda, então relaxa, tá bom? Não se percam os cabelos, tenha calma, tá? Então, vocês já sabem o que é o teatro, que a gente já viu na aula passada. Qualquer coisa, corre lá no YouTube, viu? As aulas de vocês já estão lá. Eu sei que tá demorando um pouco eu editar, mas é porque é aquele negócio, são muitas aulas durante o dia, e aí eu levo muito tempo para editar as aulas, mas elas já estão no YouTube, tá? As aulas dessa semana já entram hoje ou amanhã no YouTube. Vocês podem pesquisar para compor aí o seminário de vocês, tá bom? E não esquece de deixar aquele joinha para mim, tá bom? Deixa um joinha, tá? Faz uma moral lá para mim também, de vez em quando é bom, tá? E compartilha o canal também para ver se ajuda. Quem sabe eu ganho dinheiro no YouTube. Tô brincando. Montei pra Jeca Ai. com Carlos e Eugênio. Pronto. Então, continuando aqui, Deixa eu ó. olhar. Continuando aqui, a gente sabe que o espectador, quando ele assiste uma apresentação, ele vai ter uma visão a respeito daquilo que está sendo interpretado. Ele vai se inteirar melhor daquelas variações formais, daquele linguajar, daquele espetáculo. Então, a encenação de teatro, ela envolve música, artes visuais, dança, até mesmo projeção de filmes. E geralmente nos espaços de teatro, né, no espaço Tudo cênico, isso. o palco, né, e a rua, elas podem, por exemplo, ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, geralmente, o teatro ele pode ser feito em vários outros lugares. Não precisa somente ser um palco. Pode ser feito no hospital, no presídio, na casa de apoio, no meio da rua. Qualquer lugar pode virar um palco para você fazer uma apresentação. Agora, não é qualquer teatro, não é porque qualquer espetáculo pode ser apresentado no meio da rua, que ele tem que ser feito de qualquer maneira. Não é isso, tá? Então, vocês serão, nessa atividade aqui, críticos teatrais. O que é isso? Você precisa ter uma consciência crítica. Você precisa dizer coisas que você realmente pensa. Através de quê? Através de atividades que a gente desenvolve com vocês no 7º ano. A gente quer tornar explícito e tornar claro o seu ponto de vista. Você não precisa engolir fogo. Né? Você não está vivendo numa ditadura, né, onde você não pode mais expressar a sua opinião, né? Mas acontece o seguinte, você tem que ter critérios para dizer a sua opinião, né? Ah, eu não gostei, ponto. Não, calma, você não gostou por quê? Quais os pontos que você assimila que não são favoráveis? O que a gente não aprende com aquilo, né? Então, a crítica teatral, ela vai trazer uma consciência. Faz parte do ser humano você criticar as coisas. E você vai ter que manifestar de uma maneira que a sociedade, ao ler a sua crítica, ela vai fazer uma análise, uma reflexão, ela vai ter uma impressão do seu gosto pessoal. Então, a gente vai praticar isso. Nós vamos ter um exercício agora sobre a crítica. E ela vai exigir um olhar bem sensível, tá bom? A respeito daquilo que a gente vai interpretar. Então, antes de mais nada, o que a gente vai utilizar para interpretar vão ser os quadros de Eugênio Delacroix e os quadros aqui do Francisco Goya, Meu avô. da página, do seu avô, né? Da página 12, 13 e 14. Aqui na página 12 a gente tem um quadro do Théodore Géricault, certo? Então vocês vão usar essas impressões, o quadro do Théodore Géricault, do Francisco Goya e o do Eugênio Delacroix, da página 12, 13 e 14. Eu quero que vocês imaginem que esse quadro, ele tem vida,
tá? Que aquela cena, ela não está estática, que aquela cena, ela está num acontecimento. Se você for comigo agora, ó, por exemplo, para a página 12, eu vou levar vocês aqui, ó, para a página 12, rapidez. Ó, vocês vão ver esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui, ó, do Jericó, do Teodoro Jericó, ele tá mostrando o quê? A balsa de Medusa, né? São muitas pessoas dentro de uma balsa. Por que elas estão ali? Vocês vão fazer um trabalho de pesquisa desse quadro. Vocês vão pegar esse nome que está aqui, ó, na parte inferior do quadro, a balsa de Medusa de Teodoro Jericó. E vocês vão pesquisar o que é que ele está querendo dizer quando ele pintou essa ideia. Tem todo um contexto por trás dessa imagem. A mesma coisa vocês vão fazer com esse quadro aqui, ó, do Eugène Delacroix. E a mesma coisa vocês vão fazer com esse quadro aqui, né, do Goya. E vocês vão ter que imaginar que cena que aconteceu antes, que cena que aconteceu depois, como se você estivesse realmente vislumbrando uma cena teatral, para que você possa compor aqui esse A gente vai ter que escrever detalhe. isso no caderno. Não, aqui, ó, na página, deixa eu ver aqui, a página 20, certo? Opa, meu bom. Na página 20, você vai falar um pouco sobre isso, né? Aqui, cadê a página 20? Tá aqui, pronto. Aqui, ó, nessas linhas aqui. Você vai falar algumas coisas assim, ó. Você precisa fazer um comentário crítico sobre aquelas telas. Você não vai assistir um filme, você vai pesquisar no YouTube, claro. E a partir daí você vai ser um crítico daquelas telas, tá? Você vai prestar atenção no modo como a história vai ser contada. Presta atenção na atuação dos atores que vão estar descrevendo aquele filme, a respeito de um contexto histórico. Perceba a roupa da época e até se alguma música é colocada. E aí você vai colocar como que a história ela foi relacionada ali e se ela pode interferir na vida de hoje em dia, né? A gente estava falando a respeito dos escravos agora há pouco, vocês estão vendo como que aquela rebeldia dos escravos interferiram nas nossas escolhas hoje também. Isso vai levar vocês a gerarem uma opinião crítica, uma identidade crítica a respeito daqueles quadros, e essa opinião tem que ser expressa de uma maneira bem consciente. Ah, não gostei, vai para... Não, não é isso não, calma, não quero que você faça isso. Eu quero que você olhe e que você enxergue a estética, a roupa, a linguagem, que você contextualize ali se aquela luta ela é verídica, se realmente vai dar fundamento, vai ter um retorno, tá? É isso que vocês vão fazer. E aí, nós encerramos a aula de hoje. Nós já estamos 4 minutos atrasados.